Olá, meus queridos, muito bom dia, muito boa tarde. Então, hoje a gente vai dar início a mais uma aula, tá? Espero que vocês tenham começado a fazer os exercícios, tá? Que eu passei para vocês, tá? Que também estão relacionados com essa aula de hoje, tá? Na última aula a gente falou sobre a questão da exploração dos recursos naturais no continente africano e agora a gente vai falar um pouco sobre a questão da exploração, né, desses minérios, desses recursos naturais no continente americano, tá? Então, a gente sabe que o continente americano ele está dividido nas três Américas, né? América do Norte, América Central e América do Sul, tá? E aí a gente vai começar agora aqui com para verificar essa distribuição desses recursos naturais na América do Norte, tá? E a gente sabe que na América do Norte, né, nós temos ali na América do Norte o Planalto Laurentiano. Esse Planalto aí que ele pertence e fica localizado ali no território do Canadá, tá? Nesse Planalto estão localizadas algumas jazidas, tá? Alguns minérios de ferro, o manganês, né? Deixa eu ver outro, carvão mineral, gás natural, petróleo, enfim, é uma região muito rica, né, em recursos naturais, certo? E aí também tem ouro lá, tá? Muito interessante. Outra coisa, né, que o Canadá ele tem, né, além dos recursos naturais em minérios, né, ele tem alguns recursos naturais, alguns recursos florestais, né? Então, assim, lá no Canadá, tá? A gente sabe que a predominância lá é de floresta de vegetação, né, das florestas coníferas, tá? E isso daí influencia muito, tá? Por causa que a gente já falou também sobre a questão das coníferas, quando a gente estava falando sobre clima e vegetação, tá? Dessa região. Então, como vocês já sabem, tá? As características das coníferas, tá? Esse material, esse recurso natural lá no Canadá, em suas vastas florestas, ele contribui significativamente, tá, para a questão do comércio, tá, e da produção de papel celulose. Esse papel aí que vocês fazem as atividades de vocês, no caderno de vocês, certo? Ele é produzido, né, em grande escala no, na nação do Canadá, tá? Aí outra situação, já vamos para aquela região ali dos Estados Unidos, tá? Ali naquela região onde existem os Montes Apalaches, tá? Ali nos Montes Apalaches, a gente pode verificar que, em sua grande maioria, aquela região ela contribuiu na industrialização dos Estados Unidos da América, tá? Até porque uma das maiores reservas, né, as maiores reservas do mundo de carvão mineral é ali, naquela região, tá? Nas rochosas ali, também é encontrado, tá? Muitas reservas de carvão mineral. A gente pode verificar também outra situação que é bastante interessante, tá? É a questão do petróleo, tá? Na região da América do Norte, tá? Esse recurso mineral, ele é encontrado em grande escala ali naquela região onde fica o estado não anexado, tá? Dos Estados Unidos, que é o Alasca, tá? Na região glacial ali, existe petróleo, tá? Existe muito petróleo, e só que lá a técnica utilizada, né, é o petróleo de xisto, tá? Esse petróleo, ele causa um grande impacto ambiental, certo? E em virtude disso, desse impacto ambiental que ele gera, né, a gente conhece como fratura, tá? Fratura hidráulica, tá? Ele causa um fraturamento hidráulico, tá? E aí ele não é muito querido, né? Ou seja, ele é bastante criticado pela comunidade dos ambientalistas, né? Com relação a essa exploração, mas naquela região do Alasca é dessa forma que ele é extraído, tá? E também, né, em uma outra região, já mais ali no Golfo do México, tá? Naquela região ali, o processo de extração do petróleo é o processo tradicional, que todos já conhecem, né? Eu expliquei para vocês lá dentro da sala de aula, tá? E no vídeo também já falei sobre isso. Então, ele é extraído da forma que todo mundo conhece, né? Da forma mais tradicional.
ali. E esse petróleo, né, ele é exportado para alguns outros continentes, como, por exemplo, no continente europeu, o continente asiático também, tá? Então, a gente falou aí agora, né, com relação a esses recursos encontrados na América do Norte, falamos ali de alguns países que são bem influentes, como, por exemplo, o Canadá, os Estados Unidos da América, o México, tá? O Canadá, que se destaca bem aí, tá? Com essa relação, ele é autossuficiente em muitos minérios, tá? Mas ele ainda é muito dependente também dos Estados Unidos. Ah, agora a gente vai falar um pouco sobre a questão dos recursos naturais, tá? Dos recursos explorados ali na América Central, tá? A gente sabe que na América Central é, são assim, eles são uma região, né? Uma América que eles são muito escassos de recursos minerais, ou seja, como não tem minérios lá, né? Todos eles têm muitas florestas, né? Aquela região ali, muitas florestas equatoriais e tropicais. Sendo assim, tá? Eles vivem da cultura eles vivem a forma econômica, né? Que eles vivem é da cultura de subsistência, tá? Então, eles vivem da silvicultura e da agricultura ali. E os principais produtos produzidos lá é cana-de-açúcar, ah, é, o cana-de-açúcar, né, o café, né, e eles exportam esses produtos. E também as frutas, né, em todas as suas variedades. Ah, então, a América Central, né, ela é mais pobre, tá? Cuidado, tá? Posso perguntar algo relacionado a isso, tá? Para fazer uma comparação, tanto no exercício, não sei se eu posso perguntar isso na prova também, tá? Então, fiquem ligados e façam as anotações de vocês aí no caderno, tá? Com relação às diferenças entre a América Central, tá? E a América do Norte, tá? América Central e América do Norte, para falar sobre as diferenças, né, no que se diz a exploração de minérios, tá? Então, fiquem ligados, tá? Porque a América Central ela tem uma escassez de recursos, enquanto que a América do Norte ela é muito rica, tá? Anotem aí, tá? Eu estou falando aqui, mas eu quero que vocês façam as anotações necessárias, tá? E algo importante que vai servir tanto para vocês responderem às atividades, tá? Do livro didático, as atividades do livro de atividade, as atividades de fixação, que eu passo depois do vídeo, tá ok? E também na prova, tá? No final do bimestre. Então, fiquem atentos, não esqueçam, tá? Que vocês têm meu número, qualquer dúvida vocês podem me ligar, tá? Não se preocupem, tá? A gente está aqui para ajudar vocês, dar todo o suporte, tá? Dar toda a tutoria para vocês, tá? E como professor, estou aqui para lhe ajudar, tá? Então, vamos continuar. Falamos aí dos recursos do continente americano, na América do Norte e da América Central. Agora a gente vai falar um pouco sobre a questão dos recursos naturais na última América, né? Nessa que fica aqui embaixo, que é que nós moramos, tá? Que é a América do Sul, certo? Então, falando um pouco da América do Sul, é uma América muito rica, tá? É uma América que ela é exuberante, tá, gente? E também, tanto na questão do clima, da vegetação, né? É muito diversificado, clima, vegetação, relevo, hidrografia, tudo isso nós já falamos também nas aulas anteriores, tá? E hoje a gente vai falar em específico na questão da exploração de alguns minérios, tá? Tudo começa ali pelaquela região andina, tudo bem? Aquela região andina ali, onde é encontrados várias jazidas minerais, tá? Ali a gente pode encontrar muitas coisas interessantes, como, por exemplo, o o ferro, tá? A prata, o zinco, o ouro e entre outros, tá? Então, a gente pode dizer, tá? Pode-se dizer que no período colonial existiram 4 países que foram muito influentes, tá? Quatro países que foram muito influentes, né? Que foi o Equador, o Chile, a Bolívia e o Peru, tá? Então, assim, dentre esses três, né? Um que muito se destacou ali naquela região andina foi o Chile, tá? Que
Hoje em dia ele é o maior exportador de cobre do mundo, tá? As maiores reservas de cobre ficam ali na região da Cordilheira dos Andes, tá? Onde fica localizada o Chile, tá? Também houve um grande evento histórico, né? Que eu digo histórico geográfico, né? Que marcou aquela região, que foi a Guerra do Pacífico, tá? Professor, como foi que aconteceu essa Guerra do Pacífico? Então, né? Houve uma guerra entre Chile, né, Bolívia e Peru. Ou seja, Bolívia e Peru uniram forças para destruir o Chile, e ganhar território. Ou seja, uma região, né, que era muito acessada ali por aqueles três países ali, tá? Tinha um porto, tá? Inclusive, no livro de vocês, está falando bastante, tem quase uma folha inteira só sobre essa Guerra do Pacífico, tá? Eu espero que, se eu colocar alguma questão para vocês fazerem, vocês vão acertar, né? Vamos lá. Então, leiam, tá? Então, essa Guerra do Pacífico ela aconteceu ali, né, no final do século XIX, tá bom? E depois dali a gente percebeu, né, a geografia daquele local, né, ficou muito tanto o Peru como o Chile, eles têm saída para o mar, mas como já a Bolívia não, tá? A Bolívia ela não tem saída para o mar, então fica um pouco difícil ali o acesso, né? Porque ela tem que passar por algumas regiões ali, e a logística fica um pouco complicada, tá? Mas a Bolívia também é um país que ela é rica em recursos minerais, tá? Principalmente o gás natural, tá? Então, vamos dar continuidade, tá? Já falamos sobre a questão da Guerra do Pacífico, falamos também dos confrontos, né, entre a Bolívia e falamos sobre da Bolívia, Peru, que se uniram, tá, para lutar contra o Chile, tá? Então falamos também que o Chile ele é um país autossuficiente, né, na produção de cobre e outros minérios, mas ele é o principal exportador de cobre, tá? Para o resto, com relação aos outros países do mundo, tá? Então, o Chile aí, ele se destaca. Outra coisa muito interessante que eu queria falar com vocês também era a questão da OPEP, tá? Eu falei, acho que na aula do nono ano, sobre a OPEP, tá? E é necessário eu falar aqui para vocês também com relação à OPEP, tá? A OPEP nada mais foi do que é uma organização, tá? Que foi criada em 1960, tá? Essa organização ela foi criada por os primeiros países membros, que eram o Iraque, o Irã, a Arábia Saudita, o Kuwait e a Venezuela, que pertence à América do Sul, que é o que nós estamos falando agora, tá? O objetivo da OPEP nada mais era, pessoal, de que estabelecer, né, alguns critérios, né, e algumas sanções, né, com relação à venda do petróleo, tá? Para que ele pudesse ser vendido de forma correta, ou seja, é como se fosse um cartel, né? Essa organização. Então, é eles que ditam lá o preço, né, dos barris de petróleo, né, que são lançados nas bolsas de valores, são comercializados nas bolsas de valores dos maiores países do mundo, tá? Então, ali naquela região do Oriente Médio, tá, onde era a Persa, tá? O Império Persa, né, passou a ser ali uma região muito rica, né, nesse recurso natural que é o petróleo. Então, houve essa necessidade, tá? Em 1960. Então, o Irã ele passou em 1935 a ser em 1935 ele passou a ser o território oficial do Irã, mas antes disso ele era a Pérsia, tá? Aí entra também a questão do Império Turco-Otomano, tá? Que passou ali pela Primeira Guerra Mundial, falando um pouco de história aqui, tá? Que é essencial para que vocês fixem o entendimento, né? Então ali teve também, no meio de tudo isso, teve a questão do Império Turco-Otomano, tá? Que ele existia também, e aí depois da Primeira Guerra Mundial, ele passou a ser administrado, aquela região desse império passou a ser administrado pelo Reino Unido e pela França, tá? Depois que ele se desmembrou, e aí virou a Tunísia, tá? E o Iraque, tá bom? Então, é necessário, né, para que a gente possa ter um certo conhecimento, né, e falar um pouco de geografia também. Então, pessoal, aí, voltando a falar da OPEP, né?
e vindo aqui para a América do Sul de novo, a gente pode dizer que a Venezuela, né, ela iniciou com os países membros, né, na década de 60, tá? E depois, né, outros países foram entrando, né? Países da África, países do continente americano, sul-americano, tá? O mais recente, o país mais recente que fez também se uniu a Venezuela na OPEP foi o Equador, tá? Lá foram descobertas, né? De um certo tempo para cá, foram descobertas muitas reservas, né? De muitas reservas de petróleo, tá? Desse recurso natural aí, não renovável, tá? Foi descoberto no Equador, né? E hoje também ele faz parte, é um país membro da OPEP. Muito interessante saber também, tá? Pode cair na prova, estudem, tá? E anotem também, tá? Então, quando se falar em reserva de petróleo na América do Sul, tá? As maiores em toda a América, tá? Tanto na do Norte como Central e como na América do Sul, tá? São os países que vocês conhecem, tá? Os dois, quer dizer, um deles não faz fronteira com o Brasil, mas o outro faz, tá? Que no caso é o Equador. Os únicos dois países, lembrando, os únicos dois países que não fazem fronteira com o nosso país é Equador e Chile, tá? Não se esqueçam disso, por favor, tá? Isso daí tem que estar de vocês. E aí, a Venezuela e o Equador fazem parte, já a Venezuela e o Equador fazem parte da OPEP, tá? Ou seja, sabendo disso, né, a gente também pode falar aqui um pouco sobre a questão do Brasil, tá? E a Argentina também. A Argentina também é rica em minérios, tá? O Brasil, como todos já conhecem, né, é um país também rico em minérios, porém, não é no Brasil que se encontram as principais reservas de petróleo, e sim na Venezuela e no Equador, tá? Aqui no continente sul-americano. Também temos no Brasil, tá? Cobre, ferro, manganês, alumínio e petróleo também, tá ok? Falar um pouquinho com relação aqui da África, né? Já falei sobre a África, mas também porque eu estava falando sobre a OPEP, então quando a gente fala na exploração desses recursos, né, querendo ou não, a gente tem que falar geopoliticamente, né, como um todo. Então, no continente africano, tem dois países que se destacam muito também na questão da exportação, tá, de petróleo, e também são países membros da OPEP, tá, recentes, que no caso é a Argélia e a Líbia, tá, não esqueçam disso, tá bom? Argélia e Líbia, depois vem Gana, tá, que se destaca um pouco, e recentemente também Angola, né, de algumas décadas para cá, tem trabalhado muito forte, né, nessa questão de exploração de petróleo em suas terras. Então, pessoal, eu vou estar compartilhando aqui agora a tela com vocês, tá? Para que a gente possa verificar algumas coisas aqui bem importantes também, tá? Com relação ao continente sul-americano, tá? Bora lá? Chega junto comigo aí. Aqui, né? A gente vai ver um pouco sobre essa. A gente vai ver um pouquinho aqui, ó, sobre a questão na América Latina, tá? Que eu falo. A questão aqui, isso aqui é um mapa de satélite do continente americano, tá? Aqui é o quadro natural e exploração de recursos naturais, tá ok? A gente pode verificar aqui, ó, que a gente pode estar verificando aqui, tá? Falando de geografia, a gente observe comigo, tá? Os mapas aí, espero que estejam todos vendo. Tem uma divisão política, tá? Por localização aí. Então, a divisão política das Américas, né, como eu falei para vocês no início, é América do Norte, América Central e América do Sul, tá? Depois, divisão política por semelhanças históricas, né? Nós temos aqui a América Anglo-Saxônica, tá? Essa região aqui, tá?
América anglo-saxônica, temos também, eles falam língua inglesa, tá? E temos a América Latina, tá? Todos os países colonizadores, né? Estou falando já de história, mas é isso aí, não tem como, tá? A América Latina, tá? Que já fala um pouco a língua francesa, portuguesa e espanhola, foram os colonizadores dessa região aqui, tá? América Latina. E já na América anglo-saxônica, essa região aí, são os países que falam língua inglesa, tá? Com exceção aqui do México, mas o México ainda faz parte da América Latina, tá? De origem espanhola. Passando aqui, a gente pode verificar aqui que o continente americano ele ocupa desde as altas latitudes do hemisfério norte, tá? Até as altas latitudes do hemisfério sul, apresentando diferentes paisagens, tá? A história da sua ocupação lhe confere diversidade cultural e também socioeconômica, tá ok? Observe nas imagens alguns exemplos de paisagens, tá? Tá, pessoal? Encontradas ao longo do continente americano, tá ok? É exuberante, tá? É muito lindo, né? A gente consegue também encontrar, principalmente ali na América Central, né? Ilhas do Caribe, tá? Muitos lugares paradisíacos mesmo. Vemos também aqui um pouco as grandes paisagens naturais da América Latina, tá? Como, por exemplo, nós temos aqui as paisagens encontradas na América Latina, que são resultado de uma combinação de fatores, como localização, variação de latitudes, tá? Unidades de relevo, tipos de clima, correntes marítimas e vegetação também, tá ok? Aqui falando só um pouquinho de relevo, tá? Para a gente começar a falar depois um pouco sobre a exploração, tá? Que é o nosso objetivo principal. Então, as cadeias montanhosas, tá? São terrenos montanhosos. Aqui, como vocês podem observar a imagem, tá? Um lugar muito incrível mesmo, tá? São elevadas altitudes, tá? São regiões mesmo muito altas, tá? São terrenos montanhosos, jovens, formados pelo encontro entre as duas placas tectônicas. Aí eles fazem essas cordilheiras, tá? Aqui é o exemplo da Cordilheira dos Andes, tá? Que fica localizada aqui na América do Sul. Agora aqui a gente vai falar um pouquinho sobre as planícies, tá? A gente se destaca um pouco com relação, por conta da planície amazônica, né? Também, né? O Brasil tem uma região de planície muito rica, né? Em biodiversidade, tá? As áreas relativamente planas em que predominam as deposições de sedimentos, tá? A gente encontra também muito petróleo aqui, tá? Petróleo que está sendo explorado aqui na Amazônia, no caso, lá em Quari, no município de Quari, tá? A gente encontra lá o urucu, tem petróleo e gás natural, tá? Na cidade ela vem se desenvolvendo também, tá? Uma proporção bem incrível também. Aqui é uma foto do detalhe da planície do rio Orinoco, tá? Na Venezuela já. E é uma das principais do continente latino-americano, tá? Além das planícies platina e da amazônica que eu falei. Aqui já na região, áreas relativamente planas, né, em que predominam os processos erosivos, aqui na cidade de Puebla, tá, no México, tá localizado o Planalto Mexicano, um dos principais da América Latina, né, outros também importantes são os planaltos das Guianas e o brasileiro, tá. Falando aqui um pouquinho também deixa eu levar meu slide para cá, vamos lá, falar um pouquinho aqui da bacia amazônica também, tá, pessoal? Encontra-se o Brasil, Bolívia, Peru, Colômbia, Equador, Venezuela e Guiana, tá? Temos a bacia do Orinoco, tá? Venezuela e Colômbia, já falei para vocês também. E a bacia do Paraná, que é o Brasil, faz ali fronteira, né? Brasil, Paraguai, Argentina, Uruguai e Bolívia. Outra situação bem interessante aqui é a questão das massas de ar quentes e frias, né, que influenciam diretamente nos fatores climáticos, tá, na América Latina. Aqui temos o deserto da Patagônia, tá, e o deserto do Atacama, são regiões, o Atacama, que é um dos maiores desertos do mundo, tá, ele é o deserto mais seco do mundo também, e acontece porque
A corrente fria de Humboldt, tá? Resfria as massas de ar no oceano e provoca chuvas dessa forma quando as massas chegam ao continente, elas estão secas, impedindo que chova nessa região. Então é uma parte lá muito seco, tá? É desgastante também a viagem, né? Tem alguns passeios turísticos para ir para lá também, né? Do Chile, mas é cansativo, né? Para quem gosta de viajar, né, e gosta de conhecer esses lugares também, é ideal que não se vá com crianças, tá, gente? O deserto da Patagônia, que fica localizado também ali na Argentina, tá? É um deserto muito seco, mas também é um deserto muito rico, tá? A gente viu também já um pouco sobre a questão dos tipos de clima e as formações vegetais e paisagens também, tá? São regiões que envolvem florestas tropicais e equatoriais, savanas, florestas temperadas e estepes. Outra coisa aqui são florestas tropicais, né? Vegetação de estepe, que é essa daqui, tá, gente? Ó, uma vegetação rasteira, tá? Lá na Patagônia, tá? E aqui é uma região de cerrado, tá? No Brasil. Agora a gente vai falar aqui um pouquinho sobre, para finalizar, tá? Um pouquinho sobre essa questão aqui da exploração dos recursos minerais, tá? A atividade de grande importância econômica, tá? É uma atividade de grande importância econômica. Os povos pré-colombianos da América Latina, né? Os astecas, os maias e os incas, eles formavam uma população numerosa, tá, gente? E já exploravam os recursos minerais do território, como o ouro e a prata. Na época da colonização, os países europeus eles realizavam uma intensa exploração do ouro e da prata. Por exemplo, na América Hispânica, o Brasil também viveu um momento de intensa exploração e esgotamento de ouro nas suas minas. Após a independência dos países latino-americanos, a exploração de recursos minerais continua importante, pois muitos têm nos produtos minerais sua, a sua pauta de exportação, tá? Os principais produtos minerais exportados, tá? Explorados no continente são o cobre, tá? Fica no Chile ali, como eu falei para vocês, tá? Ele é o maior exportador de cobre do mundo, tá? E tem o carvão, no caso é o Brasil, tá? É um grande exportador também, alto potencial de exportação de carvão mineral, tá? Chumbo, zinco, bauxita, Jamaica também está entre os produtores desse mineral. Estânio, tá? Na Bolívia, tá? Suriname e Guiana também, são países que exportam esse mineral, né? Aqui na região amazônica, tá? Em uma outra aula eu vou explicar bem para vocês, tá? Aqui tem uma mineradora, tá? Que ela é conhecida como mineradora Taboca, tá? Mineração Taboca, né? Ela extrai, tá? O estânio, o tântalo, tá? E o nióbio, tá? Em um processo aí de mineração que fica localizado ali na reserva indígena, tá? Dos Uaimiri-Troari, tá? Uma região de vale lá dentro da floresta amazônica, tá ok? Eu já pude trabalhar, já trabalhei lá, tá? Como supervisor de infraestrutura, é um local muito rico mesmo, tá? Tanto na fauna, na flora, tá? E muito rico em minérios, tá? Ele fica localizado ali dentro da região de Presidente Figueiredo. Também tem a questão do petróleo, tá? Gás natural, prata, tá? Praticamente esgotada nas minas de Potosí na Bolívia, tá? Mas ainda é explorada no continente sim, tá? Por algumas mineradoras, como a Minsul, tá? Que é uma grande peruana. Também a Minsul é dona da mineração Taboca atualmente, tá? Que era uma empresa brasileira. Ouro, né, que é extraído em jazidas no Peru, no Chile, na Argentina, por exemplo. E tem o manganês, tá? E ferro, né? O Brasil é um importante exportador. Então, pessoal, aqui tem algumas imagens, tá? Desses lugares, da exuberância desses lugares, tá? Acompanhem aí. E é isso, gente. Essa é a nossa. Aqui na esquerda a gente vê uma exploração de petróleo no Golfo do México, tá? Como eu falei para vocês também logo no início, tá? Que tem naquela região é exportado no Alasca, né? Pelo petróleo de xisto e no Golfo do México, mas aqui a exploração dele é ainda tradicional, tá? E aqui, nessa imagem à direita aqui, nós temos um garimpo ilegal de ouro no Rio Madre Deus, tá? No Peru, tá? Isso acontece muito lá. Recentemente também, alguns satélites americanos
né? Eles capturaram algumas imagens de lá, mas era de rejeitos, tá? De minérios, tá? Ali naquela região, até por naqueles rios de lá, porque existe ainda muita mineração clandestina ali naquela parte, tá, gente? Então, pessoal, eu queria agradecer vocês, tá? Só um minutinho. Voltando aqui, né? Queria agradecer vocês por mais essa aula de hoje, tá? Nós estamos junto aí. Essa aula, ela é complemento da última aula, tá? Que nós falamos sobre as explorações do continente africano e agora nós, para completar, estamos falando sobre as explorações dos recursos naturais, tá? No continente americano, tá? Envolvendo as três Américas, Norte, Central e do Sul, tá? Espero que você tenha dado para ajudar, espero que vocês tenham melhorado, né? E ganhado mais conhecimento, tá? Para que a gente possa fazer nossas atividades, tá? Nossos trabalhos e nossas provas, tá? Um grande abraço, tá ok, gente? E até a próxima, ok? Tchau, tchau!